Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você estudante do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Aqui você encontra conteúdos de humanas e exatas básica, matemática básica, para te ajudar nas suas pesquisas, nos seus estudos, no seu dia a dia escolar. Hoje nós vamos dar início a mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, onde hoje nós vamos iniciar esse tópico, Culturas e Sociedade. De Sociologia a gente já encerrou o nosso assunto sobre formação social e dinâmica institucional, e hoje nós vamos iniciar esse daqui, as culturas, né? E o que é que tem a ver cultura e sociedade? E por que esse título Torre de Babel? Só para dar uma margem para você, se você está bem afiadinho aí em história bíblica, a Torre de Babel é aquele momento, né, em que os habitantes da Terra, salvo engano, se eu não estou enganado, pós-dilúvio, eles chegam num local e resolvem construir uma torre, e essa torre seria tão alta que, segundo a expectativa deles, segundo o projeto inicial, ela tocaria o céu. E assim esse povo, construtor dessa torre, seria um povo famoso, reconhecido e temido das outras nações. E então Deus, ele vendo o intuito desse povo na construção e o empenho, né, resolveu parar aquela construção. De que forma? Confundindo os idiomas. Entende-se que era um momento em que todos falavam uma única língua, então Deus resolveu distribuir línguas e idiomas diferentes para que eles passassem a não se compreender mais e assim cessasse a construção da torre. Então, pegando esse norte aí dessa história bíblica, talvez seja aí, segundo a teoria cristã, o início ou surgimento das culturas, das sociedades, e assim como exemplo, né? Se isso é verdade, eu não sei. É uma lenda, é bastante ilustrativo, é bíblico, mas a depender de culturas e de sociedades de instrução, cada qual vai ter a sua história para a origem cultural, para a origem social, né? Essa seria o ponto de partida do cristianismo. Mas vamos lá, turma. Eu não posso deixar de esquecer. Eu tenho que parar com esse vício, eu tenho que parar com essa frase. Essa frase ela tá errada. Não poder deixar de esquecer significa que eu vou estar esquecendo sempre. Então isso está errado. Eu não posso esquecer de pedir que você deixe o seu like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe os conteúdos aqui do canal com os seus iguais. E juntos fortalecer o canal, tornar o ensino público dinâmico, de fácil entendimento. Esse é o objetivo do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E dessa forma você me motiva e mostra para o YouTube a relevância dos conteúdos que eu coloco aqui. Faz isso agora, senão você acaba esquecendo se deixar para depois, tá certo? Então, turma, hoje em dia temos contato através da internet com vários sites, blogs, redes sociais, etc. Em fevereiro de 2010, foi vinculado em um site a seguinte mensagem com um pedido de ajuda no final.
A mensagem é essa que eu transcrevi aqui para vocês. Abre aspas. Gente, a família do meu namorado é sem cultura, para não dizer coisa pior. Não gosto da família dele, mas ele não sabe. Nem ir em lugares onde o chamam, porque me sinto deslocada. Eu gosto de gente com educação, que saiba falar e comer direito, sem aquelas piadinhas que a gente dá risada por educação. Agora me chamaram para uma festinha que vai ter. O pior é que não curto esse pessoal, na verdade odeio. Acho que eles são sem educação demais, até o modo de falar. O que faço? Bem, por essa frase, por esse pedido de socorro, observa-se uma pessoa completamente deslocada e preconceituosa. Tá? Então, tomando esse texto como exemplo, essa frase como exemplo, esse pedido de ajuda, essa postagem, né, como exemplo, da mesma forma, quem já não ouviu a frase fulano não tem cultura, fulano é um ignorante quando se trata de discutir coisa séria. Então são frases bastante comuns. Esse é um dos modos no senso comum de se definir a ideia ou conceito de cultura. Quando utilizamos essa forma de definição, estamos nos referindo à pessoa que não teve acesso a determinada informação ou não teve acesso a determinado saber durante a sua vida, saberes que podemos julgar como mais sofisticados. Assim, estamos nos referindo e criticando o tipo de educação que essa pessoa recebeu durante a sua vida. Colocando a questão de outra forma, estamos afirmando que a pessoa não teve educação, que ela não teve instrução, que ela não teve escolarização, que ela não teve sequer oportunidade de ter ido à escola. Esse tipo de avaliação sobre aquela pessoa que julgamos como sem cultura leva em conta, evidentemente, o que podemos chamar de falta de acesso à educação formal, ou seja, frequentou pouco a escola ou não frequentou. Essas pessoas possuem pouca leitura e, consequentemente, além de falar o português de forma errada, entre aspas, têm uma capacidade menor de compreender certas situações ou dados da realidade que vivem. Sob essa ótica, cultura se torna um termo para classificar os indivíduos, as pessoas com a mesma afinidade e até grupos inteiros de forma generalizada. Um exemplo disso seria uma pessoa nascida em São Paulo, no Rio de Janeiro, se referir aos nordestinos como pessoas que não têm cultura ou que são todos analfabetos. Isso é só um exemplo para que os críticos, né, de plantão não venham querer dar suas opiniões aqui fora de contexto, tá? Os mimizeiros, mimizentos. Nesse sentido, então, a ideia de cultura, no senso comum, estaria sendo usada para discriminar indivíduos e grupos, servindo de instrumento de um julgamento e uma possível ação preconceituosa. Citamos aqui um exemplo do alvo de discriminação e preconceito, os brasileiros que nasceram na região do Nordeste e que migraram para o Sul em busca de trabalho, sendo vistos quase como estrangeiros dentro do seu próprio país. Mas poderíamos nos referir a outras pessoas que, dependendo do contexto, também podem ser vistas por alguns de forma preconceituosa, como os pobres, os moradores de periferia, os negros, os índios, ciganos, mulheres, etc. Mas será mesmo que a palavra cultura pode ser usada somente nesse sentido preconceituoso? Então é com essa frase que eu finalizo a aula de hoje. Essa aula ainda vai ter outros tópicos, ainda vai ter outros momentos, mas isso aqui é só para dar uma introdução a esse assunto que nós iniciamos hoje no nosso módulo de Sociologia, tá bom? A todos um muito obrigado. Não percam as próximas aulas, né? Não percam os próximos capítulos dessa história aqui. Fiquem todos bem. Nunca se esqueçam de que conhecimento é poder, que conhecimento adquirido ele precisa ser aplicado. E até uma próxima.